Sonho de uma noite de verão. Essa história aconteceu há muitos e muitos anos, em Atenas, na Grécia, conhecida como a Cidade das Luzes, do conhecimento e das artes. No entanto, como todo lugar, era sujeito a regras e leis que não podem ser desrespeitadas. Muita coisa estava para mudar e seus habitantes viveriam momentos que o tempo não poderia apagar. Alguns dos protagonistas desse relato foram pessoas de carne e osso, mas suas vidas se cruzaram com seres imortais, possuidores de poderes mágicos que mudaram o curso da história, ainda que eles nunca tenham suspeitado disso. Em um suntuoso palácio, Teseu, duque de Atenas, preparava-se para se casar com Hipólita, rainha das Amazonas. No primeiro período de lua nova, estava contando os dias que faltavam para o seu enlace matrimonial. O casamento seria um acontecimento e tanto na cidade, pois haveria uma grande festa e todos os moradores estavam convidados a celebrar com eles esse feliz momento. Teseu havia raptado Hipólita, que viera de um povo formado exclusivamente por mulheres guerreiras. No entanto, com o tempo, soubera ganhar o afeto e o amor dela. O futuro casal estava reunido com Filóstrato, o mestre de cerimônias encarregado de organizar as diversões para o dia do casamento. As ordens foram para que animasse a juventude de Atenas, pois os noivos queriam que os jovens atenienses tomassem parte da quinzena de festas que se seguiria às bodas. Vá anunciar a todos que o enlace acontecerá na próxima lua cheia, ordenou-lhe Teseu. Faltavam somente 4 dias para a chegada do esperado momento. Já se anunciavam os bailes, a música e os outros entretenimentos. Teseu, que era um homem a quem os atenienses se dirigiam para pedir conselhos e expor suas queixas, de modo que a lei fosse aplicada com justiça, encontrava-se ocupado com os preparativos nupciais. Nesse momento, o cidadão Egeu, visivelmente perturbado, solicitou uma audiência com o duque, pois queria apresentar uma queixa contra sua própria filha. Senhor, começou Egeu, venho cheio de pesar queixar-me de minha filha Hérmia. Apresento-lhe Demétrio, meu nobre senhor. Este homem tem meu consentimento com ela a se casar, pois a ama. E aquele é Lisandro, apontou para um moço com indiferença, que enfeitiçou a jovem coração de minha filha com os versos e recordações amorosas. Foi capaz de cantar ao luar debaixo da janela dela com voz enganadora, trovas de amor falso, e ainda fascinou com impressões de sua simpatia, com braceletes, anéis, ninharias e caprichos e doces, convertendo a obediência que me deve em teimosia. Por isso, benévolo duque, se não for de seu consentimento que minha filha se case com Demétrio, como é do meu gosto, que seja então invocado o antigo privilégio de Atenas. Diante daquelas palavras, o sábio Teseu advertiu que a vontade de um pai deveria ser respeitada para sempre. Além disso, aquela rebeldia obstinada de Hérmia poderia ser castigada duramente. Ocorria que naqueles tempos, o apelo do pai tinha muito peso, porque estava baseado em uma antiga lei ateniense, de acordo com o qual uma filha deveria se casar mesmo obrigada com quem seu pai quisesse. Como alternativas, em caso de desobediência à ordem paterna, as moças tinham a possibilidade de morrer ou a de passar o resto da vida em um convento, de modo que se fizesse valer o poder pátrio aquilo que garantiu o estatuto. O que você me diz, Hérmia? Pense um pouco. Um pai é como um deus para uma filha, e a ele cabe todo o direito de conservar ou destruir sua formosura. Seu pai, como cidadão de Atenas, possui o privilégio de dispor de sua vida. Se você não se casar com Demétrio, como é o desejo de seu pai, terá que viver o resto dos seus dias na solidão e austeridade da vida religiosa. Demétrio é um cavaleiro digno. Lisandro também o é, rebateu Hérmia, prontamente. No entanto, falta-lhe, neste particular, a permissão de seu pai. Por isso, o outro deve ser considerado melhor. Eu só queria que meu pai olhasse com os meus olhos, falou a jovem, quase em prantos. Seria melhor se seus olhos olhassem com o discernimento de seu pai. Suplico que me conceda casar com quem amo, senhor. Não sei que impulso secreto me faz atrevida, nem a que ponto minha modéstia se acha comprometida, defendendo meus sentimentos na presença de tão grande auditório, mas rogo a vossa graça que me diga o que de pior pode acontecer se eu me recusar a casar com Demétrio. Perder a vida ou renunciar para sempre à sociedade dos homens, disse incisivo. O duque de Atenas, você, melhor do que qualquer
outra pessoa é quem sabe se poderá suportar o hábito de monja e ficar para sempre encerrada nas sombras do claustro, vivendo como freira, entoando hinos desanimados. Nesse momento, Demétrio pensou em convencer o rival Lisandro a se retirar. Afinal, o pai de Hérmia já tinha escolhido Demétrio como genro. Já que você tem o amor do pai dela, então case-se com ele e deixe Hérmia para mim, zombou Lisandra. Depois, aproveitando que todo o auditório acompanhava, frase por frase, a discussão resolveu denunciar Demétrio. Contou que o rapaz, antes da sua intenção de se casar com a moça, havia cortejado Helena, amiga de Hérmia, desde a infância. Com isso, pretendia demonstrar que os sentimentos de Demétrio não eram sérios. Você deve dirigir seus cortejos a Helena e não a Hérmia, que não corresponde a essa sua insistência, disse Lisandra, de modo enfático. Teseu escutava com atenção os argumentos de um e de outro, e finalmente mostrou-se implacável. Sua decisão foi dar tempo a Hérmia, para que refletisse. Na próxima lua nova, no dia do casamento, deverá comunicar-me se prefere tomar Demétrio por esposo ou se escolhe viver enclausurada como religiosa e assim comprometer-se diante do altar de Diana. A reunião acabou e todos se retiraram. Entretanto, Lisandra e Hérmia não estavam dispostos a consentir que destruíssem o amor que tinham um pelo outro. Então, logo saíram dali. Lisandra já começou a tramar um plano para que pudessem ficar juntos. Hérmia, disse a amada, tenho uma tia viúva, muito rica e sem filhos. Mora a 7 quilômetros de Atenas e me considera como seu filho único. Lá poderemos nos casar, pois não impera a lei daqui. Se você me ama, encontre-me no bosque, a 1 quilômetro da cidade, onde você costumava se encontrar com Helena para longas conversas. Estavam planejando tudo, quando apareceu Helena. Ela continuava apaixonada por Demétrio e estava disposta a demonstrar a ele o seu amor para conquistá-lo novamente. Quem me dera adquirir sua voz, meus olhos, os seus. Assim eu teria quem amo. Preciso saber como ela enfeitiça o coração de Demétrio, pensava desconsolada. Helena e Hérmia trocavam segredos desde meninas, mas o segredo da fuga, em especial, ainda não tinha sido revelado, exclusivamente devido à falta de tempo. Hérmia, então, cometeu o erro de contar a ela e Lisandra o que Lisandra pretendiam. Amanhã, ao anoitecer, escaparemos pelo bosque, confidenciou Hérmia para Helena. Vou me encontrar com Lisandra no local em que tantas vezes você e eu nos reunimos apenas para trocar confidências. Depois, Hérmia deu um beijo em Helena e se despediu, desejando-lhe que Demétrio voltasse a amá-la algum dia. No entanto, deixou a amiga com a tentação desleal de contar seu segredo ao amado e, assim, recuperar seus afetos. Por mais que fossem companheiras, Helena esqueceu de controlar seus sentimentos e, sendo o amor cego, porque não olha com os olhos da razão, e sim com os do coração, foi capaz de trair sua melhor amiga. Talvez assim eu possa receber de Demétrio algum gesto de gratidão que me leve à felicidade, pensou. Enquanto tudo isso acontecia, em outro lugar de Atenas, um grupo de simples artífices resolveu tomar parte dos festejos reais. Preparavam uma obra de teatro para representá-la diante de Teseu e Hipólita, na noite do casamento. A peça seria uma versão da história de Píramo e Tisbe, e teria o nome de A Trágica Comédia de Píramo e Tisbe. Dentre deles, um tecelão chamado Novelo viveria seus dias de ator como Píramo. O alfaiate, de nome Flauta, teria Tisbe. E Pino, que trabalhava como marceneiro, representaria um leão feroz. O desejo de agradar Teseu fez com que se esmerassem nos cuidados com os detalhes. Vocês precisam memorizar seus papéis muito bem, disse-lhes Marmelo, o carpinteiro. Amanhã nos reuniremos a 1 quilômetro daqui, lá no bosque, perto do carvalho do Duque. Lá poderemos ensaiar com calma, sem a interrupção de ninguém e sem que nos escutem. Assim, o assunto da peça será um segredo até o dia da apresentação. Reunidos no lugar marcado, Marmelo iniciou a explicação sobre o assunto da peça e a entrega dos papéis dos atores, que, embora novatos, estavam muito determinados a agradar ao Duque e à Duquesa. Novelo quis saber se o papel que lhe coubera, Píramo, era o de um galanteador ou de um tirano, e ao saber que se tratava de um amante apaixonado que comete suicídio por amor, inspirou-se e passou a devagar. Serão necessárias algumas lágrimas, que todos tenham cuidado com os olhos,
pois vou provocar tormentas e compaixão. No entanto, é como tirano que me sinto melhor. Poderia representar Hércules de uma maneira formidável ou qualquer outro papel. E de improviso começou a citar os versos. Os desgostos terríveis com seus abalos comoventes arrebentarão as trancas dessas portas de prisão. E de pelo a carruagem que de longe há de luzir. A montagem e a desmontagem farão de lado um bobão. Francisco Flauta, seu papel será o de Tisbe, disse Marmelo. E quem é Tisbe? Um cavalheiro andante? Quis saber o outro. É a dama que Píramo deve amar, explicou Marmelo, enquanto se ouvia um risinho discreto vindo dos outros. Não, por favor, não me deem papel de mulher, sou barbudo. Isso não tem importância, retrucou Marmelo. Você vai representar usando uma máscara e poderá fingir a voz que quiser. Eu também quero representar Tisbe, interrompeu Novello. Já que você pode cobrir o rosto para este papel, vou falar com uma voz monstruosamente pequena. Ai, Píramo, meu querido amor, tua querida Tisbe te ama muito. E jogou-se ao chão rindo e fazendo palhaçadas para os outros gargalhassem também. Não, não, seu papel de Píramo e pronto, disse Marmelo e prosseguiu com a entrega das falas, incluindo todos os voluntários para o grande evento da peça. Robin faminto, você será a mãe de Tisbe, e Tomás Trambudo fará o pai de Píramo. Eu sei, serei o pai de Tisbe e Pinos vai ser o leão. Se você tem aí por escrito a parte do leão, passa logo para mim. Marmelo, por que tenho muita dificuldade de prender esse pino? Você só tem que rugir, retrucou Marmelo. Eu também posso ser o leão, disparou inquieto Novello. Rugirei de maneira que todo mundo gostará de me ouvir e até o Duque vai falar. Que ele ruja de novo. Se você, Novello, representar assim, com tanta ferocidade, a duquesa e suas damas ficarão atemorizadas e é bem capaz de nos enforcarem, concluiu, já zangado pelas interferências, o organizador Marmelo. Eu vou abaixar minha voz então, de modo que meu rugido saia doce como uma pombinha. Vou rugir feito um rouxino, disse Novello sob os risos dos colegas. Você só pode ser Píramo e mais ninguém, esbravejou Marmelo. E acalmando-se, continuou. Píramo é um homem simpático, um homem completo, que é como deve ser visto em um dia de verão, um homem extremamente amável e cavalheiresco. Logo, é absolutamente necessário que você represente Píramo. Marmelo já havia realizado seu propósito para aquele primeiro contato com os colegas, artesãos e quase atores. Conhecer os voluntários e fazer a entrega das falas, faltava apenas sinalizar o encontro, dando-lhe as últimas recomendações. Queridos amigos, decorem esses seus papéis para amanhã à noite. Vamos nos reunir ao luar no bosque do palácio, a 1 quilômetro da cidade. Lá faremos nosso ensaio, pois se nos reunirmos na cidade, seremos atrapalhados por muita gente curiosa e nossos planos serão descobertos. Enquanto isso, farei uma lista de todos os objetos necessários para a representação. Não faltem, por favor. O bosque que rodeava Atenas, como muitos outros, era habitado por seres mágicos, fadas, elfos, ninfas, duendes. Muitos deles haviam vindo da Índia para abençoar o casamento de Duque de Atenas. Titânia, inconfundível por sua grande beleza, era a rainha das fadas e dos elfos. O Oberon, o rei, naquela época reinava uma certa desarmonia no reino das fadas. Ocorria que Oberon estava em luta com Titânia, pois ambos, o rei e a rainha das fadas, desejavam para seus séquitos determinado órfão. O objetivo era fazer o menino virar um cavaleiro. Entre as dezenas de seres mágicos que acompanhavam Titânia e Oberon, destacava-se Puck, um duende muito travesso. Ela que gostava de assustar as pessoas e fazer diabruras. Era também o responsável pelos seres humanos não encontrarem as coisas, passando dias com o pensamento de que as perderam, porque escondia tudo ou trocava o que podia pegar escondido. Às vezes, transformava-se em um banquinho de 3 pernas, fazendo cair qualquer um que ali se sentasse. Também gostava muito de desorientar os viajantes, a ponto de fazer com que se perdessem pelos caminhos do bosque. No entanto, quando alguém o chamava com carinho de Doce Puck, ele ajudava a pessoa a terminar as tarefas cotidianas. Por isso, também era conhecido como Robin, o bonzinho. Outra vez podia ser descrito, sobretudo, como um alegre caminhante noturno. Divertia Oberon e o fazia rir ao imitar um cavalo gordo e bem nutrido de favas, com o relincho de uma égua.
Outras vezes, ficava espreitando um tagarela que contava histórias, e quando a vítima ia beber algo, fazia com que se babasse e errasse a boca na frente dos amigos. Titânia continuava a negar ao noivo Oberon, o menino que havia sido trazido da Índia. A mãe dessas crianças tinha sido uma grande amiga de Titânia e sacerdotisa. Durante a noite, as duas conversaram lado a lado nas areias amarelas de Netuno, de onde viam os veleiros transitando ao longe. Porém, como era uma mortal, a indiana morreu de parto. Desde então, a rainha das fadas enchia o menino de todo tipo de cuidado, educava-o e, por meio dele, recordava-se da amiga. Entregue-me a criança e irei com você pelo bosque. Presenciarei as danças e rondas das fadas, e assistirei às suas brincadeiras ao luar, disse-lhe Oberon. Nem por todo o reino encantado, respondeu Titânia. Foi depois disso que ele passou a tramar um plano com Puck, seu duende preferido, para ficar com o pequeno. Incumbiu-o de apanhar uma flor, cujo sumo espremido nas pálpebras era uma pessoa adormecida. Fosse homem ou mulher, fazia com que se apaixonasse pelo primeiro ser vivo que visse. A história dessa flor era, no mínimo, curiosa. Tudo começou quando Oberon, certa vez, pôde contemplar o voo de outro ser mágico, o Cupido, e reparou que ele voava completamente armado. Viu quando Cupido soltou uma flecha, aguda e amorosa, de seu arco, como se quisesse atravessar 100.000 corações. Ficou observando e notou onde caiu o dardo do Cupido, justamente sobre uma florzinha ocidental branca, que se transformou em púrpura e passou a ser chamada pelas moças de amor perfeito. Posso circundar a terra em 40 minutos e achar a flor em qualquer lugar, falou Puck. Uma vez de posse desse sumo, vou procurar o momento em que Titânia esteja adormecida e verterei o filtro sobre seus olhos. Então, o primeiro objeto que se lhe ofereça à vista, seja um leão, um urso, um lobo, um touro ou um macaco travesso, será perseguido por ela. E antes que eu liberte seus olhos de encanto, o que posso fazer com outra erva, a obrigarei a me entregar o menino, disse Oberon. Oberon planejava levar Titânia a se apaixonar por algum monstro, mas, enquanto Puck não retornava da sua missão, ficou bastante perturbado e ocupado com os desencontros entre Demétrio e Helena. Tratou de ficar invisível para ouvir a conversa dos dois. Não amo você, portanto, pare de me perseguir. Onde está Lisandro e Hérmia? Você disse que eles haviam se refugiado neste bosque e aqui estou. Vá embora e não me siga mais, reclamou o impaciente Demétrio. Como posso se me sinto atraída por você? De que jeito? Não cometi nenhum gesto de encorajamento. Muito pelo contrário, fico doente quando olho para você. E eu fico doente quando não olho para você. Não quero discutir mais. Vou embora e não me siga mais, falou Demétrio. Não podendo suportar tanto desprezo, Helena pôs-se a chorar. Oberon, comovido com a situação dela, quis intervir a seu favor. Assim, encomendou também uma outra delicada tarefa a Puck. Quero a flor. Conheço um lugar onde cresce o tomilho silvestre e onde primaveras e violetas oscilantes embelezam todas à sua volta. É coberto por um dossel de deliciosas madressilvas. É lá que Titânia dorme uma parte da noite, embalada por essas flores, entre danças e regozijos. E com o suco dessa flor, eu esfregarei os olhos dela. Pegue um pouco e procure também uma bela dama ateniense que está apaixonada por um jovem desdenhoso. Unte os olhos dele, mas faça tudo de modo que a dama seja a primeira pessoa que ele veja ao despertar. Você vai reconhecer o homem por seus trajes atenienses. Realize tudo com seu cuidado, para que ele fique mais apaixonado por ela do que ela está agora por ele. No bosque, vagavam Lisandro e Hérmia, que já tinham se perdido. Resolveram então descansar um pouco. Cada um encontrou um lugar que pareceu menos desconfortável e a certa distância um do outro, mas sem se perderem de vista, adormeceram. Puck apareceu por ali e, falando sozinho, tentava obedecer a Oberon. Percorri a floresta, mas não encontrei ateniense algum para experimentar a eficácia desse amor. Opa, quem está aqui? Os trajes atenienses. E foi assim que Puck espremeu a flor sobre os olhos do rapaz. Passado algumas horas, Helena encontrou Lisandro deitado ao lado de Hérmia e o despertou. Eu me atirarei ao fogo por seu amor, Helena. Que beleza escondem esses olhos. Eu os amo a partir de agora, exclamou Lisandro. Por acaso mereço tais ironias? E Hérmia? Perguntou Helena, atônita. Lamento os entediados momentos em que passei com ela. Não é ela
e sim você, a que amo. E quem não trocaria um corvo por uma pomba? Por que você me oferece com esse cortejo desdenhoso? Eu o imagino educado. E saiu pelo bosque, muito zangada. Ao ver a cara de espanto de Helena, Puck compreendeu que havia se enganado de homem, pois tinha colocado o líquido mágico em Lisandro e não em Demétrio. Helena interpretava com ofensas as demonstrações de carinho do pobre rapaz enfeitiçado, porém não acreditava que fossem sinceras. E para complicar, Hermia, ao acordar, não encontrando Lisandro que dormia ao seu lado, foi à procura dele. E quando encontrou Demétrio, logo imaginou que seu amado tivesse sido vítima de um duelo, então pôs-se a recusar Demétrio de haver assassinado seu amor. Atordoado por Hermia e suas suspeitas, Demétrio fugiu e encontrou um lugar tranquilo para descansar, enquanto guardava os ânimos se acalmarem. Acabou adormecendo. Os artesãos se reuniram então para um ensaio marcado. Uma clareira virou palco, uma moita de espinheiros, os bastidores, e a atuação prometia ser séria, como se o duque estivesse presente. Novelo lembrou que faltava desenvolver um prólogo, pois, segundo ele, alguns detalhes não agradariam as moças mais sensíveis. Melhor se não houvesse matanças, então. Outra observação que fez foi sobre o leão. O que fariam se as pessoas achassem mesmo que ele era de verdade? Precisavam de um recurso que as avisasse sobre isso. O ator encarregado desse papel deverá dizer o próprio nome e deixará metade do seu rosto a descoberto, na altura do pescoço do leão, sugeriu Novelo. Certo, resolvido o caso do leão, passemos ao do luar. Como vamos colocar a lua em uma sala? Porque, como sabem, é sobre o luar que Píramo e Tisbe se encontram para namorar, disse Marmelo. A lua brilhará na noite em que representaremos nossa peça? Perguntou Trombudo. Um calendário. Olhem lá se haverá luar, falou Novelo. Sim, teremos luar nessa noite, concluiu Flauta. Então, bastará que deixamos uma parte da janela do grande salão aberta, justamente onde a lua precisa estar na peça, e ela brilhará através da abertura, disse Novelo. E o que faremos com o muro? Segundo a história, Píramo e Tisbe falavam através de um buraco no muro, quis saber Marmelo. É impossível trazer um muro para dentro da sala. Preocupou-se Trombudo. Ora, pessoal, não há problema. Alguém pode servir de muro. Só vai precisar de um pouco de gesso, argamassa, argila ou cal sobre si para representar. Depois, é só juntar os dedos de modo que simulem a abertura, onde o casal trocará segredos. E assim Novelo resolvia mais um detalhe para que a peça ficasse a contento. Vamos começar então, disse Marmelo, organizando a ordem de entrada no palco. Píramo é o primeiro. Quando tiver acabado sua parte, Novelo, vá para aquele arbustos. E assim, cada qual, sucessivamente de acordo com a deixa. Puck estava voltando da missão que lhe fora confiada, quando deu de cara com um grupo de artesãos ensaiando em um clarão do bosque. Logo ficou ansioso para aprontar uma de suas e se divertir um pouco. Pensou em ficar só como espectador e, se achasse motivo, também poderia virar ator. Não demorou muito, entre uma risadinha e outra, enquanto assistia às falas dos atores, e Puck foi ver o que se escondia por detrás de um arbusto. Encontrou Novelo, que esperava sua vez para entrar de novo em cena. Então, o doente transformou a cabeça do pobre artesão em cabeça de asno, com orelhas grandes e peludas. Sem perceber a mudança pela qual passara, Novelo voltou ao palco improvisando, falando: "Se eu fosse belo, Tisbe, somente a ti pertenceria." Foi uma correria sem igual, com todos os colegas artífices gritando diante daquela monstruosidade que só o próprio Novelo não podia enxergar. "O que é isso sobre seus ombros?" perguntou Trombudo, controlando o medo. "Novelo, você está metamorfoseado!" escandalou-se Marmelo. "Querem me ver passar por burro? Já entendi", disse Novelo, "pois vou passar e cantar por aqui. Para que saibam que não me atingem com essa bobagem", disse chateado. "Pardal e cotovial, o cuco cinza que canta bem ou não, e cuja melodia por muitos é ouvida, sem que ousem lhe dar reprovação." Titânia dormia profundamente em um leito de flores, entre violetas e tomilhos silvestres, enquanto uma ninfa revelava seu sono. Acordou e, sob o efeito de encantamento da flor, apaixonou-se pela voz e pela imagem de burro que se pôs à sua frente.
estava fascinada também pelas palavras dele, que lhe pareciam sábias, mesmo aos mais comuns. E Novelo continuava sem fazer ideia do que se passava com ele. A rainha das fadas, então, colocou suas servas fiéis, as fadinhas, a serviço do artesão supremo. Prometeu joias do fundo do mar e um leito de flores, se assim ele desejasse. Ordenou às fadas que o tratassem com gentileza e cortesia, dançando em sua presença, alimentando-o com abricós e framboesas, uvas, figos verdes e amoras, e ainda que os elfos lhe rendessem homenagens. Em outra parte do bosque, Oberon aguardava com impaciência para saber se Titânia já havia despertado e qual tinha sido a primeira criatura que vira pela frente, e por quem seguramente estaria apaixonada. Puck chegou em seguida e contou sobre o monstro com cabeça de asno, por quem Titânia agora suspirava. Isso está saindo melhor do que eu esperava, mas sua ordem era também colocar o sumo do amor nos olhos do ateniense, disse Oberon. Eu o achei dormindo, e a moça repousava ao lado dele, de modo que, quando acordar, haverá primeiro do que qualquer outra, respondeu muito seguro de si o travesso Puck. Não demorou muito, e Demétrio e Hérmia se aproximaram. Ops, esta é a mulher, mas o homem não é o mesmo, falou Puck. Hérmia, aos prantos, continuava acusando Demétrio de ter matado Lisandro. Concluía isso porque não seria possível de seu amado tivesse se levantado antes dela e saído sem lhe dizer nada. E o pobre noivo rejeitado se lamentava por não ser correspondido em seu amor. O que foi que você fez, Puck? Espremeu o filtro do amor nas pálpebras do homem errado? Esbravejou Oberon. E agora, conserte o mal feito. Procure no bosque, mais do que depressa, por Helena de Atenas. Com o auxílio de algum encanto, traga-a aqui, e eu a encontrarei os olhos dele antes que ela chegue. E foi-se pela mata o duende brincalhão. Logo encontrou Helena e a atraiu para onde estava o rei das fadas. Só que junto vinha Lisandro, vítima do engano de Puck, e que quase rastejava ao implorar o amor de Helena. O barulho que os dois faziam, as ofensas dela tentando afastá-lo e os galanteios dele fizeram Demétrio despertar. Helena, deusa e divina, exclamou Demétrio. Oh, seus zombeteiros sem cavalheirismo, agora são dois a me atormentar com essas brincadeiras, falou Helena. Hérmia chegou em seguida e foi envolvida na discussão dos três. Helena a acusava de estar ao lado dos dois apaixonados, no plano de enlouquecê-la com tantas mentiras. Lembrou-lhe que nos tempos de menina, quando passavam horas e horas unidas, às vezes bordando a mesma flor, enquanto cantarolavam uma canção, e acreditando que a amiga estivesse de combinação com os rapazes, desafiou uma lista de confidências bobinhas trocadas pelas duas. Eu a amo mais, Helena, disse Demétrio. Não, sou eu quem ama Helena mais, reclamou Lisandro. Por que você fala isso, meu amor? Está brincando apenas? Quis saber Hérmia, confusa com a cena. Fique longe de mim, falou Lisandro. De sua parte, Puck já tinha se divertido bastante, vendo como os mortais se deixavam levar por suas emoções. Oberon, nada satisfeito com o resultado, decidiu intervir mais uma vez, pois os atenienses já estavam prestes a resolver suas diferenças pela força. Ordenou ao duende que cobrisse a lua com uma densa neblina, de modo que pudesse conduzir os rivais a direções opostas. O duende travesso imitaria as vozes para confundi-los, separando-os. Afaste um do outro, até que o sol nos derrube. Então, aproveite para exprimir o suco dessa erva nos olhos de Lisandro. Isso tem o poder de dissipar toda ilusão que fascina a vista e devolve a este órgão suas funções habituais. Quando acordarem, tudo lhes parecerá um sonho. Enquanto você cumpre essa missão, vou pedir o menino a Titânia. Depois, eu a libertarei do encanto da paixão pelo monstro e a paz voltará a reinar por toda parte. Lisandro e Demétrio, que discutiam por ali, aproximaram-se dos seres mágicos. Puck ficou invisível, aguardando o momento de agir segundo o desejo de Oberon. Ele tinha pressa. A aurora já vinha chegando e era preciso desfazer o feitiço antes dos raios do sol. Onde você se esconde, Demétrio? Gritava Lisandro. Estou aqui, com a espada na mão e em guarda, respondia Puck, fingindo a voz do outro. E assim, os dois iam se distanciando cada vez mais um do outro, seguindo a voz de Puck, que ora provocava Demétrio, chamando-o de covarde e dando-lhe a direção errada.
ora Lissandro, cansando com caminhadas circulares. Esgotados e desorientados, os dois belicosos resolveram descansar em um lugar para onde Puck os tinha conduzido, por ordem de Oberon, muito perto de Helena e de Hérmia. O duende fez as duas moças sentirem um cansaço nunca imaginado, e o orvalho virou um convidativo cenário para um cochilo antes de o dia raiar. Puck aplicou o remédio nos olhos de Lissandro, para que voltasse a amar Hérmia. Para isso, calculou precisamente onde cada um deveria adormecer, de maneira que visse primeiro ao acordar o seu verdadeiro amor, que nenhuma nova confusão acontecesse. Enquanto os amorosos dormiam na floresta, as fadas encantavam seu reino com melodias adoráveis. Novelo desfrutava as atenções que tão cordialmente estavam lhe dando, e logo começou a dar ordens também. Gostaria de uma bicada de forragem, dizia para uma fadinha. Coce a minha cabeça, falava para outra. Sinto grande tentação de comer um molho de feno, não há nada melhor, pedia também. Depois de ordenar que lhe trouxesse favas secas, o guloso Novelo disse que queria ficar sozinho, pois sentia certa disposição para um cochilo. Oberon, observando aquela cena, pensava que já havia chegado o momento de desfazer o encantamento sobre sua amada Titânia. Já tinha se divertido, vendo-a procurar guloseimas pelo bosque para o asno e colocar flores sobre sua enorme cabeça de monstro. Além disso, tão entusiasmada estava com o seu homem de cabeça de burro, que mandou uma de suas fadas levar um menino indiano a um bosquezinho do Império Mágico e entregá-lo a Oberon. Puck, tire da cabeça desse pobre coitado ateniense a máscara que o transforma em asno, para que, acordando como os outros, voltem todos para Atenas, sem recordar de nada. No entanto, antes de tudo, comece pela minha rainha. Quebre o feitiço, que ela veja como deve ver, que seja como de fato é, ordenou. Minha rainha, acorde, desperte, por favor, disse amoroso para a rainha das fadas, devolvendo-lhe a razão, graças à flor do pensamento mais uma vez. Meu querido Oberon, que visões tive! Acabo de despertar de um sonho muito estranho, que mais parecia realidade pura. Nele eu amava um burro, falou Titânia, ainda confusa. Na manhã seguinte, Hipólita e Teseu saíram de casa para caçar e encontraram os 4 enamorados. Egeu, que acompanhava o grupo, mal pôde crer quando encontrou sua filha e os outros jovens dormindo sobre a grama macia. Meu senhor, esta é minha filha. Ali está Lissandro e também Demétrio, e logo adiante Helena, filha do velho Nedar. Estou espantado por achá-los todos reunidos. Sem dúvida, levantaram-se cedo para celebrar o rito de maio, e sabendo de nossas intenções, eles vieram se unir a nós na solenidade, concluiu Teseu. Mas, Egeu, diga-me, se não é hoje o dia em que Hérmia deve dar uma resposta sobre sua escolha? Sim, meu senhor, respondeu o pai da moça. Vá, então, e ordene aos caçadores que os despertem ao som das trompas, mandou Teseu. Os 4 despertaram sobressaltados ao ouvir aquele barulho, os latidos dos cães do duque e o burburinho da sua numerosa comitiva. Levantem-se, por favor, falou Teseu, dirigindo-se a todos. Depois, curioso, perguntou aos 2 rapazes, Demétrio e Lissandro, vocês não eram inimigos em luta pelo amor de Hérmia? Como podem pegar no sono juntos sem temer pela própria vida? Eles tentaram explicar o ocorrido, mas muito confusos por todas as experiências vividas, acreditaram que tudo tivesse sido um sonho, simplesmente. Um sonho de uma noite de verão. Senhor, não sei o que responder, porque estou ainda meio acordado, meio adormecido, e não sei como vim parar aqui. Ah, sim, no bosque foi meu encontro com Hérmia, porque pretendíamos fugir de Atenas para ficar longe do alcance das leis. Egeu quis fazer valer seus direitos e invocou contra Lissandro a aplicação da lei. Sentiu-se frustrado em sua firme resolução de conceder a mão de sua filha, somente a Demétrio. Entretanto, o que nem Egeu, nem ninguém ali, exceto os 4 jovens, poderiam imaginar é que os amores tinham trocado de corações, e foi isso que Demétrio tentou, sutilmente, explicar àquele pai atônito e ao duque. Helena revelou-me o plano de fuga deles, por amor, e eu, cego como estava, vim ao bosque em busca de vingança e para impedir que tivessem êxito. Mas algum poder misterioso fez meu amor por Hérmia se derreter como a neve. Agora, o único objeto da minha paixão e o único prazer dos meus olhos é Helena, que já foi minha noiva, mas eu a desprezei. Voltei a amá-la e lhe serei fiel eternamente. Afortunados sejam, disse o duque, feliz com o desfecho. Escutaremos daqui a pouco a continuação dessa história. Egeu, vou passar por cima de sua vontade. Quero que esses 2 casais sejam, ao mesmo tempo que eu e minha querida Hipólita, unidos pelo laço eterno. Como a manhã já está quase acabando, não cansaremos mais por hoje. Vamos todos para Atenas. Uma solenidade única será celebrada para os 3 casais. Por fim, faltava ainda despertar o pobre Novelo.
Este se perguntou onde estariam todos, já que o cenário continuava ali, arrumado, mas nem sinal de Marmelo, Pino, Flauta, Trombudo e os outros. E o sonho que tivera? Concluiu que, se tentasse explicá-lo, não passaria de um asno. Espero que Marmelo componha uma balada sobre o sonho que tive. Receberá o título de O Sonho do Tecelão, porque é tecido de maravilhas, e eu a cantarei diante do Duque, no final de uma peça. Talvez da nossa peça, pensou. E retornou para Atenas, onde reencontrou seus colegas, aflitos com seu suposto sumiço. É que já estavam desesperançados de obter a renda diária concedida por apresentação teatral ao Duque. A quantia, uma pequena fortuna, poderia socorrê-los por longo tempo. Com a volta de Novelo, tudo estava salvo. Que cada um repasse o seu papel. Prendam suas barbas, coloquem fitas novas em seus escarpins, e que o leão não corte as unhas, porque farão às vezes das garras do animal, falou Marmelo. Cumprindo o desejo de Teseu e Hipólita, os dois pares se uniram em matrimônio, no mesmo dia que eles próprios. Desfrutaram as demonstrações de carinho vindas dos cidadãos atenienses, das diversas preparadas em sua honra, e obviamente da apresentação teatral, programada e ensaiada pelo grupo de artesãos. Divirtam-se todos, gritou Teseu. E a festa iniciou naquela primavera fresca, com os corações cheios de alegria. Filóstrato anunciou a peça feita por homens rudes, que nunca antes havia tido contato com o espírito do teatro. Teseu, vendo ali muita simplicidade de homens dignos, mandou entrar o grupo de Novelo e Marmelo, a contragosto de seu mestre de cerimônias, incapaz de lhe enxergar a alma. Começaram pelo prólogo, imprescindível para as explicações iniciais e entendimento dos mais desatentos, feito por Marmelo. Se não agradarmos, é com a intenção de persuadir a todos e acreditarem que viemos não para desagradar, mas com a humildade de mostrar nosso simples talento iniciante. Este é o nosso real objetivo. Pensem apenas que aqui viemos com apreensão, sem nenhuma noção de como satisfazê-los. Faremos esforços para deixá-los encantados, porque não estamos aqui para deixá-los entediados. Os atores estão prontos, pela atuação deles. Vocês saberão tudo o que precisam saber. Esse rapaz não se importa com a pontuação, irritou-se Teseu. Ele montou o prólogo como em um potro selvagem, sem saber como pará-lo. Boa lição, senhor. Não basta falar, mas saber falar, disse Lissandro, divertindo-se. Sim, ele representou o prólogo como uma criança com uma gaita. Nota sem nenhum compasso, complementou Hipólita. O segundo prólogo apresentava uma sinopse de toda a peça. Prezado auditório, talvez vocês estejam surpresos com este espetáculo. Fiquem, então, até que a verdade venha para explicar tudo. Este homem é Píramo, se quiserem saber. Esta bela moça é Tisbe, sem dúvida. Este homem, cheio de cal e muito mal caracterizado, representa um muro, o muro desprezível que separava nossos amantes. Estes, através dos buracos do muro, pobres coitados, só vão poder murmurar. Que ninguém se espante. Este homem com lanterna, cão e um galho de espinhos representa o luar, porque, se querem saber, ao luar, nossos amantes não têm vergonha de se encontrar na tumba de Nino para namorar. Esta fera, assustadora, cujo nome é Leão, fez, na noite em que a fiel Tisbe foi a primeira a chegar, a moça fugir de medo e de terror. Enquanto fugia, ela deixou cair seu manto, que o odioso leão manchou com a boca cheia de sangue. Logo depois, chegou Píramo, jovem, bonito e alto, que encontrou o manto de sua Tisbe todo ensanguentado. Com isso, com a própria espada, com a sua abjeta e sangrenta lâmina, transpassou o amoroso coração. E Tisbe, escondida pela sombra de uma árvore, segura a adaga dele e se mata. Quanto aos demais, o leão, o luar, o muro e os dois amantes, peço-os que escutem, quando estiverem em cena. Estou procurando saber se o leão irá falar, brincou Teseu. Nada de espantoso, meu senhor. Um leão pode fazer o que muitos asnos fazem, ironizou Demétrio. A encenação começa com a fala de Trombudo, que não é muito convencional, e mistura realidade com teatro. Entretanto, a boa intenção de alegrar os nobres é o que mais vale. Neste mesmo entreato, acontece que eu, Trombudo, por nome, represento um muro, mas um muro solicito que acreditem, cuja parede tem uma greta ou um buraco, através da qual os amantes, Píramo e Tisbe, falam a miúdo muito secretamente. Este barro, este reboco e esta pedra mostram que eu sou o muro mesmo. É a verdade, e por estas aberturas, a direita e a esquerda cochicham nossos amantes receosos.
Quem me dera que a Cal Barbada falasse melhor, disse o duque. É o tapume mais espirituoso que jamais escutei em minha vida, meu senhor, completou Demétrio. Píramo se aproxima do muro. Silêncio, ordena Teseu. Oh, noite terrível, noite de cor tão negra, noite que sempre é quando não há dia, noite, ai, ai, ai. Tenho medo de que Tisbe esqueça sua promessa. E tu, muro, doce e amável muro, que te levantas entre o terreno de teu pai e o meu. Mostra-me tua fenda. O muro estende os dedos. Obrigado, muro cortês. Que Júpiter te proteja bem por isto. Mas, que estou vendo? Não vejo Tisbe. Muro malvado, por entre o qual não vejo a felicidade. Malditas sejam tuas pedras que assim me enganaram. Acho que o muro, sendo um pouco inteligente, deveria reclamar agora, palpitou o duque. Ao que Píramo, embora personagem da peça, ao ouvir o comentário de Teseu, falou: Não, senhor, ele não deveria. Me enganaram, é a deixa de Tisbe. Ela deve entrar agora e eu devo espiá-la através do muro. Fique cuidando, porque faremos exatamente assim, como acabei de contar. Volta Tisbe. Ó muro, quantas vezes ouviste meus lamentos por manter-me separada de meu belo Píramo? Meus lábios de cereja beijaram tuas pedras a miúdo, tuas pedras cimentadas com cal e pelos. Desde quando o muro tem pelos? Disse o perplexo Teseu a Hipólita. Espero que Píramo diga algo a respeito. Ouço uma voz. Vou para a abertura espiar e ver o rosto de minha Tisbe. Oh, beija-me através do furo deste vil muro. Quer encontrar-me na tumba de Nini? Viva ou morta, usou, sem delonga. Saem Píramo e Tisbe. Eu, muro, já desempenhei a minha parte, e por isso vou me retirar. Sai o muro. Agora caiu o muro entre os dois vizinhos, divertia-se Teseu. Não havia outro remédio, já que as paredes tinham ouvidos, falou Demétrio, provocando o riso dos demais espectadores. Entra o leão. Os que são tímidos e amedrontados, talvez estremeçam aqui quando rugir um leão selvagem. Mas sou eu, Pino, o marceneiro. Não sou um leão feroz, nem menos ainda leoa. Porque se viesse como um leão de verdade a este lugar, não haveria compaixão para a minha vida. É o melhor animal que já vi, debochou Demétrio. Este leão vale mais do que uma raposa, disse Lissandro. Sem dúvida, e pela descrição, um ganso, completou Teseu. Entra o luar. Esta lanterna representa os cornos da lua. Ele deveria ter posto os cornos na cabeça, brincou Demétrio. Esta lanterna representa os cornos da lua. Eu mesmo, ao homem da lua, me assemelho, repetiu o luar. A julgar pela luz escassa de sua inteligência, ele deveria ser lua minguante, disse Teseu, e foram só gargalhadas. Aqui está a tumba de Nini. Onde está o meu amor? Fala Tisbe. Urg! Ruge Pino, matando Tisbe e ambos saem. E Píramo, o personagem principal, se despede. Oh, por que criaste esse leão, natureza? Pois esse leão malvado acabou com a minha amada, que era a mais formosa dama que viveu. Amou e tinha uma expressão sempre alegre. Oh, minhas dores, destruam-me. Espada minha, fira o peito de Píramo. Sim, no lado esquerdo onde bate o coração. E eu morro, assim, desse jeito. Fere-se com um punhal. Agora estou morto, estou no além. Minha alma está no céu. Lua vai embora. E morro, morre. De todos os personagens, sobraram apenas o luar, o leão e o muro para enterrar os mortos. Os artesãos, orgulhosos em cena ainda, perguntaram ao duque se desejava um epílogo antes de encerrarem as apresentações. Embora houvesse se divertido bastante e se sentisse lisonjeado pela homenagem daqueles homens simples no dia de suas bodas, Teseu respondeu-lhes que não. Apresentaram então um último ato com dança, que culminou com a saída discreta dos recém-casados. Ao duende arteiro coube pedir desculpas pelo sumiço dos noivos e ainda provocar os aplausos da plateia.